nós vamos anotando, né, as demandas que nós vamos recebendo, a sua participação, principalmente aqui na TV e lá no Rádio FM, nós anotamos, né, suas dúvidas e, na medida do possível, a gente vai trazendo então as personalidades aqui do município de Camaquã para a gente solucionar um pouco das dúvidas dos nossos munícipes. Secretário Rafael, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Obrigado, Gil, pelo convite. É uma alegria muito grande, em primeiro lugar, estar aqui contigo. A gente vê o desenvolvimento do trabalho da sua TV e a gente sabe que aqui é um espaço especial, né? Um espaço que a comunidade precisa para saber das informações aí que gerem aí no âmbito público do município, né? E demais assuntos. Então a gente fica feliz de ser convidado e trazer alguma informação aí que seja útil para a comunidade, né? Bom, para que o nosso telespectador possa se situar, quais são as principais linhas de trabalho da sua secretaria? Gil, então a comunidade camaquense, ela já teve, vamos dizer assim, o Executivo Municipal de Camaquã já teve planejamento num passado distante, então já foi uma secretaria. Com o passar do tempo, o planejamento se agrupou com a administração, né? E o planejamento ele acabou ficando em segundo plano. Então uma secretaria de importância maior, e que já há alguns anos a gente vem notando com as cabeças pensantes do município aí essa necessidade de tu ter uma secretaria à parte, com um secretário à parte e com aqueles servidores ali focados no planejamento do município, né? Então, porque a gente sabe que o planejamento a curto prazo ele é importante, ele é efetivo, mas a gente tem que ter os planejamentos de médio e longo prazo para o município poder prosperar de uma forma mais, vamos dizer assim, uma forma mais forte no futuro, né? Então, foi isso que essa gestão do prefeito Abner fez. Então, abriu a Secretaria do Planejamento e Mobilidade Urbana e a gente vem se inserindo nesses assuntos junto com o funcionalismo ali, com os demais cargos de confiança, né? Bom, quando a gente fala na mobilidade urbana, a gente pode destacar um pouco desses trabalhos de melhoria que nós estamos percebendo na cidade de Camaquã no que diz respeito à pavimentação, seja ela de calçamento, seja ela de asfalto. E uma das dúvidas que a gente recebeu dos nossos telespectadores diz respeito justamente à funcionalidade da usina asfáltica. A gente viu no início do ano, principalmente, um ritmo bastante intenso dos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura, principalmente no que diz respeito ao asfalto na cidade de Camaquã. E depois a gente viu uma diminuição desses trabalhos e a gente não tem visto mais aquelas equipes de asfalto, como a gente costuma falar aqui na cidade de Camaquã, executando os trabalhos. O que aconteceu nesse período? Claro, Ju. Vamos dizer assim, o prefeito Abner, junto com o vice-prefeito Luciano, eles têm os parâmetros de trabalho deles, né? Então eles têm as ênfases de trabalho, né? Então a gente iniciou o ano realmente trabalhando na Major, uma obra bonita, restabeleceu ali uma pavimentação que não era utilizada, pelo menos eu não utilizava, evitava de utilizar a Major. Ela foi totalmente requalificada, bonita, hoje está lá com canteiros, com ciclovia, com equipamentos de ginástica para a comunidade, né? Então aquilo ali foi um fato. Após essa obra, o prefeito Abner, vislumbrando a necessidade também de trabalhos de uma forma mais forte no interior, então nos solicitou, porque o transporte do município, as caçambas, o equipamento, ele tem um potencial, né? E esse potencial ele é um potencial numérico, né? Então a gente realmente focou na melhoria das vias rurais, aproveitando também a chuva de menor porte no início do ano, e melhoramos o interior. Então a comunidade do interior com certeza notou essa melhoria e a pavimentação asfáltica ela veio caminhando, mas de forma mais lenta, né? Então hoje a gente está com a usina em manutenção, terminando a manutenção na verdade. Nós estamos aí em torno de 30 dias junto com a AMAN, que é a empresa que vendeu para nós. A gente teve um problema ali no queimador de asfalto que aquece o asfalto líquido, o CAP, né? E a gente está trabalhando em compra de peça e agora a instalação das peças. Então, hoje mesmo era o dia que a AMAN nos ofertou o técnico para vir fazer essa instalação, acabou não dando certo por demandas deles, e agora na quarta-feira, no meio dessa semana, então esse técnico vai vir, eu acabei de confirmar lá na AMAN para a gente botar toda a usina em funcionamento de novo, que a gente sabe que está precisando, né? Porque a 7 ali, a equipe de execução de asfalto está trabalhando e precisa massa asfáltica, né? Bom, agora há pouco a gente trouxe uma reportagem do Valério Veiga, que esteve hoje acompanhando, né, a situação ali
da 7 de setembro na cidade de Camaquã, mostrando que realmente está difícil a trafegabilidade agora, né? Já não era nada fácil com a questão dos buracos devido àquele asfalto já deteriorado pelo tempo. Aí houve a remoção daquela camada e aí voltou à tona aquele calçamento de pedras, né, que nós tínhamos antigamente, completamente irregular em alguns pontos, causando transtornos para os motoristas. Como é que está essa previsão de trabalhos da sua secretaria? Será que a gente consegue vislumbrar já uma previsão para que tenhamos o início da aplicação asfáltica na 7 de setembro? Com certeza, Gil. A gente teve ali um trabalho bem intenso também, que foi junto da concessionária, né? A concessionária de energia, então ela teve que tirar todo o posteamento da área central. Ali a gente está mostrando para quem está acompanhando em vídeo o momento em que houve a remoção daquela camada de asfalto, né? Exatamente. Então ali é um troncamento importante ali, né? Que a gente estava removendo o PMF. Então esse PMF aí é um asfalto a frio executado pelo município de Camaquã há mais de 20 anos atrás. Ele estava totalmente deteriorado, ele não tinha condições de ser rejuvenescido, né, e nem recortado. Então a gente partiu para a ideia de remoção total dele, remoção dos canteiros. Então a companhia de energia fez o seu trabalho de retirada dos postes, né? Se eu não me engano tem algum ali para retirar, mas já não é mais problema. E a gente vai agora trabalhar, então a pedido do prefeito Abner, aí, do Luciano, que vem nos acompanhando bem de perto, a questão de reperfilagem em toda a 7, então para dar uma trafegabilidade melhor para o munícipe, né? Porque a gente já sabe, o pessoal já, mais descuidado, já bateu o carro, alguma coisa já aconteceu, né? Então a gente vai fazer essa reperfilagem em todo o trecho e depois sim a gente vai trabalhar com um revestimento final, que é a capa, né? Mas aí o pessoal já vai estar andando em cima da reperfilagem. Tem uma ideia também que é muito pertinente, que o prefeito Abner vem vem dialogando conosco, né? Que é a região ali dos colégios, da FUBRA ali, né? Como tem uma concentração maior, talvez aquela região ali a gente trabalhe no período escolar, no período de férias escolar, né? Então a gente faça a reperfilagem agora, ponha para funcionar e a capa asfáltica sim naquela região ali, num período de férias escolar, né? É uma região de grande movimentação ali, exatamente, né? Principalmente no horário de entrada e saída dos alunos. Isso aí. Bom, então a gente já falou então sobre a 7 de setembro, que era uma dúvida dos telespectadores da Sul TV sobre quando nós teríamos a aplicação asfáltica. Dá para dizer que já, de repente, semana que vem a gente já começa a fazer o trabalho. Exatamente. Agora, quarta-feira, dando tudo certo, a gente monta a máquina, monta as peças que estão vindo pela mão e põe a aquecer o CAP, e assim que ele estiver quente, então na próxima semana daí seria a usinagem. Bom, como é que está a situação lá do Distrito Industrial da cidade de Camaquã? Só para relembrar o nosso telespectador que ali a prefeitura, através do processo de licitação, contratou uma empresa para fazer aquele trabalho de drenagem que havia necessidade do local. Teve construção de ponte com as aduelas, a gente teve ali, se não me engano, uma calçada também, um meio-fio foi colocado e foi feita toda a base, né? Porque a prefeitura ainda não tem a expertise necessária para fazer uma base que suporte principalmente os veículos de carga que se espera que passem ali pelo local. E o combinado é que a prefeitura realizaria a aplicação asfáltica na Avenida Ayrton Senna. Como é que está isso também? Eu acho que a empresa praticamente já terminou a parte dela, né? Isso, Ju. Ali é uma necessidade, como tu falaste, né? Ela é uma necessidade da obra, então fazer a capa asfáltica agora, e ela é uma necessidade também governamental, vamos dizer assim, contratual, né? Porque ali a gente utilizou, sim, recurso do pavimento, então, do Estado, a fundo perdido, não precisa pagar, coisa muito boa, né? A gente utilizou e dando como contrapartida a execução da capa asfáltica. Então, ali são 1.500 metros de base executada pela empresa contratada. Eles estão trabalhando terminando a questão de meios fios, né? Que são 3.000 metros de meios fios, 1.500 de um lado, 1.500 do outro, e abrindo essa frente de serviço para o município executar o revestimento asfáltico. Então é uma capa asfáltica de 1.500 metros, em torno de 2.000 toneladas, né? E uma obrigação do município essa execução. Então a gente está ansioso aí para poder também trabalhar lá na Ayrton Senna, né? Ficou uma via muito bonita. É a primeira obra, vamos dizer assim, de pavimentação de grande porte assim, do município, executada pelo município, né? Então, eu acho que o município de Camaquã está de parabéns aí. O próximo passo agora, então, é a execução da capa asfáltica na Ayrton Senna e também o trabalho da construtora contratada na Dorval Ribeiro, né? Então, a gente sabe que o empresário que está trabalhando ali, né, que está vendo a Ayrton Senna funcionar, agora ele vai ver os trabalhos serem executados na Dorval Ribeiro. Então, ali a gente vai ter que recuperar
um bom trecho dela e também fazer um revestimento asfáltico, né? Então essa obra ela começou bem, ela andou muito bem e ela está bem alinhada, né? Eu acho que ela vai ser uma ótima obra, né? Então nos permite sonhar mais alto, né? Então hoje o prefeito Abner, como essa obra já é uma obra que está, vamos dizer assim, muito bem organizada, bem estruturada, indo para o final, a gente está trabalhando no projeto agora do arruamento interno ali na lateral da Ayrton Senna para ampliação do distrito, né? Pois é. Inclusive, a gente já percebeu que ali na Rua Dorval Ribeiro a prefeitura diversas vezes foi ali para tentar, depois que foi feito o calçamento, é que nós temos ali um fluxo de veículos de grande porte, né? Uma carga muito expressiva desses veículos ali na avenida, ali na Rua Dorval Ribeiro, e com isso sempre acaba cedendo o calçamento. O que vai ter que ser feito ali? Ali é uma recuperação de calçamento, né? Então ali foi feito realmente uma obra pública, né? Um investimento que não foi tão alto assim. Então todos esses pontos ali que o trânsito mostrou necessário ser mexido, vai ser feito um retrabalho, né? Então se abre o pavimento, se tira o que tem de ruim embaixo, e se põe um material bom, que é uma macadame, uma base, e o asfalto em cima, né? Então é uma recuperação de via, né? Que está tudo projetado aí já nesse mesmo contrato com essa mesma empresa, né? Então é um segundo passo importante para o distrito industrial. Bom, secretário, e como é que está a situação da Avenida Olavo Moraes? Foi anunciado no ano passado, no finalzinho do ano passado, né, que nós teríamos nesse ano de 2025 o início das obras para que tivéssemos um calçadão na Avenida Olavo Moraes, na quadra entre a Júlio de Castilhos e a Presidente Vargas, ali pelo lado da prefeitura, pelo lado da Praça Doutor Donário Lopes. E a gente ainda não viu o início desses trabalhos. Como é que está o andamento disso? Isso, ali é uma obra muito bonita, emblemática, na verdade, né? Eu acho que o calçamento nessas áreas centrais dos municípios são obras emblemáticas, porque tem uns que gostam, tem uns que não gostam, são vários formatos, né? Você pode trancar o trânsito, deixar uma via, duas vias. Junto com o prefeito Abner, na análise desse projeto, mesmo depois de licitado, né? O prefeito Abner nos solicitou vamos dizer assim, a possibilidade de deixar duas vias paralelas, então 2 veículos passando, né? Então com a calçada elevada, com a rua elevada no nível da calçada, que dá a impressão ao motorista de estar andando na calçada, só que 2 veículos, né? Então a arquiteta Tatiana da Secretaria da Infraestrutura trabalhou nesse assunto aí, fez essa modificação, né? E em contato com a empresa, né? A empresa é uma empresa contratada, é a mesma empresa da Vila Aurora, né, que ainda não iniciou. Então, ela deve ter ainda o prazo contratual, né, mas é um dos assuntos, vamos dizer assim, urgentes para ser tratado, né, porque é um contrato que já está vigente, já está assinado, né. Então, é um dos assuntos aí, vamos dizer assim, de forma imediata para a gente tratar junto com a empresa, né. Bom, já que você falou sobre a Vila Aurora também é um assunto que a gente tem visto muitas mensagens dos nossos telespectadores, principalmente quem mora lá no interior, precisa passar pelo local. O pessoal diz assim, eu não vi máquina trabalhando hoje. A pessoa mandou uma mensagem esses dias, a gente até brincou no ar, né? Que o ouvinte pegou e mandou pra gente o seguinte, tá, e aí, não vi ninguém hoje aqui, não tem ninguém trabalhando, e tem sol. Então, como é que tá o andamento dessa obra? Por que ela é tão devagar? Isso, é um questionamento pertinente que a gente, no dia a dia a gente ouve muito, né, da comunidade, né? Então, para o pessoal às vezes ter noção, parâmetro, né? Se tu for ver, por exemplo, um contrato desses que pavimentou de Camaquã, Arambaré, né? Um contrato de 30 trecho anos. De 2 quilômetros e 800 metros. Essas obras de maior vulto, elas são suscetíveis a problemas, né? Então, não é o caso, mas pode faltar o recurso, o governo pode mudar o foco, vamos dizer assim, né? A empresa pode ter problema. Então, o que a gente está fazendo ali? A gente está fazendo uma análise do desenvolvimento da obra frente à empresa. A obra em si, ela está totalmente regular, tá? Ela tem licenciamento ambiental, contrato assinado, recurso no caixa. Então, a grande parte do recurso ali é recurso próprio, está no caixa disponível, né? E a empresa teve um desempenho abaixo do esperado nosso e da comunidade. Então, todos que passamos ali no trecho, a gente esperava ver de uma forma mais rápida, né, uma resposta mais rápida, uma obra mais rápida, e a gente não está vendo isso, né? Então vai ser um diálogo aí que o município vai abrir com a empresa em função de que a gente está com um faturamento ali em torno de 5%, 7% do montante geral da obra, que são 7,5 milhões, e a gente está com um tempo decorrido já acima dos 50%.
Então, o faturamento e o tempo não estão andando juntos, né? Que toda obra de licitação, ainda mais obras de porte, assim, elas são firmadas um contrato de tempo e recurso, e dinheiro, né? Então, elas têm que andar meio juntas, né? Pode ter um atraso de chuva, pode ter outros fatores, mas eles têm que andar junto. Então, hoje a gente tem uma diferença muito grande entre o tempo de execução, que está acima de 50%, e o faturamento da obra, que está em torno de 5% a 7%. Então, a gente, nessas próximas semanas, aí vai estar dialogando com a empresa de novo, né? E para ver o formato que a gente vai dar para a execução dessa obra. O bom para a comunidade saber é que a parte ambiental está ok, a obra é uma obra boa de fazer, né? O recurso está no caixa, apartado para isto, né? Então, são 6,5 milhões de recurso próprio do município no caixa para esta obra, mais 1 milhão de emenda parlamentar, né, que está para vir. Então, a obra está, vamos dizer assim, garantida, né? A gente tem projeto, dinheiro, meio ambiente, né? Então, a gente só vai pensar no formato de execução dela agora, nesses próximos dias. Bom, e a comunidade também está num clima de muita expectativa para que nós tenhamos o início da operação da nova fábrica de bloquetos aqui no nosso município, né? Como é que está o andamento dessa construção da unidade, como é que estão as tratativas nesse sentido, equipamentos para chegar na cidade e o principal, qual é a previsão de início de operação desta fábrica? Certo. O Gil, então, a comunidade camaquense está de parabéns, né? Porque a gente começou essa ideia, então, em uma área alocada, né? Então, a locação, a gente sabe, ainda mais uma locação industrial, não é uma coisa barata, né? Então, a gente locou de uma empresa local que não queria mais exercer aquela atividade ali. A gente jogou toda a equipe, então, de execução da infraestrutura ali, cuidando daqueles equipamentos e produzindo bloco, né? Então, isso entrou para o sangue do município, né? Produzir para o munícipe, né? Então, o pessoal vai cedo, se organiza, produz, e esse bloco ele vai parar na mão da comunidade no programa de parceria com a comunidade, né? Então, isso é louvável, né? O segundo passo seria a gente ter uma fábrica própria, né? Então, já lá ainda com o prefeito Ivo, montamos a ideia, montamos a licitação. Então, o prefeito Abner chegou, deu sequência, a máquina está comprada, então ela deve estar em torno de 70%, 80% paga. Ela está no nosso fiel depositário, que é o produtor dela em São Paulo, e esperando o prédio ser finalizado. Então, a gente teve vistoria do engenheiro Zé Adolfo, que era o fiscal do contrato, e mais do Celso, que é o nosso chefe de produção dos blocos, né? Eles foram a São Paulo olhar a máquina, está tudo certo, fizeram o relatório lá, e assim que o prédio que está em andamento, a construção, a gente fez piso, parede, estrutura, telhado, estamos na fase da parte elétrica, então a rede elétrica que vai fornecer energia para a máquina, né? Então, estando essa fase da parte elétrica concluída, a gente vai fazer a viagem dessa máquina para cá e instalação no local, né? É uma máquina que vai produzir aí em torno de 400 até 400 metros quadrados por dia de bloco, sendo que a nossa meta hoje é 100, 120 metros, né? Então é um potencial aí que vai triplicar até 4 vezes mais o nosso potencial de produção, né, para a comunidade, né? E é um custo baixo, né? Então a gente vai conseguir manter o programa funcionando e expandir o programa, né, atender mais ruas. Na verdade, é uma fábrica não somente de bloquetos, mas também das aduelas, que a ideia é substituir aquelas pontes de concreto do interior por essas aduelas. Isso. Aliás, as pontes de madeira do interior ser substituídas. Isso, então são bons assuntos esses, né? Ótimos assuntos, na verdade. O município tem que avançar e modificando a tecnologia de execução, né? Então, a fábrica de blocos, ela é um assunto, tá? Ela é uma máquina em si, que ela fabrica bloco e meio fio, tá? Então, é essa que está comprada. As aduelas, ela é um outro assunto, então a gente tem que fazer ainda processo licitatório de aquisição de forma, processo de aquisição de aço cortado e dobrado. Então, é uma série de outros fatores que tem que avançar, mas é um depois do outro, né? Primeiro, acho que o principal para a cidade é o bloco e o meio-fio, porque a gente tem muita rua a pavimentar, né? Então, esse é o nosso foco hoje. A gente colocando a fábrica para funcionar, vamos colocar aqui, ó, em 60 dias, 90 dias, a partir daqui, a gente põe ela para funcionar e aí sim trabalha com a questão da aduela. A aduela, a gente está trabalhando de uma outra forma, porque a gente sabe que tem um tempo ainda até essa ideia maturar, né? Então a gente fez um registro de preço grande, em torno de R$1,5 milhão. O registro de preço, para quem não sabe, é uma licitação, mas tu tem uma obrigação de compra só de 10%, sabe?
Então, o prefeito Abner vai ter um registro de preço de aduela para comprar as aduelas, em parceria, para execução, em parceria com a UD. Então, a gente está focando aqui para esse trabalho inicial, até para as equipes do município começar a se acostumar com esse elemento, com essa execução de obra, em parceria com a UD. Então, em pouquíssimo tempo, a gente já está fazendo ponte de concreto com a UD, né? Então, em parceria, a gente vai começar a substituir as pontes de madeira por aduela na região da várzea, em parceria com a UD, né? Então, é um assunto também que está em desenvolvimento bem rápido, né? Bom, em diversas oportunidades você esteve aqui no programa, você, o prefeito Abner, né? Na semana passada o vice-prefeito Luciano também esteve aqui, e você sempre planejavam coisas novas para o futuro, né? Hoje você até agora falou sobre aquilo que há um tempo atrás esteve aqui no programa, que estava projetando, olha, um dia nós vamos fazer tal obra na 7 de setembro, um dia nós vamos fazer o distrito, e agora isso já é uma realidade e a gente está apenas falando sobre os detalhes finais. Quais são os planejamentos, né? Aquilo que a prefeitura está planejando para o município de Camaquã no que diz respeito à mobilidade, sei lá, a médio ou longo prazo? Ju, o prefeito Abner e o vice-prefeito Luciano, eles têm um foco, né, no desenvolvimento, no empresarial, né, em fazer a cidade prosperar, produzir mais, vamos dizer assim, ter mais oferta de emprego, né. Então, a gente está com projetos, vamos dizer assim, ó, focados, que passem por essa questão, né. Então, a gente está trabalhando ali, como eu tinha falado, no distrito industrial. Então, ele é um loteamento com 58 áreas para empresários, para médios e pequenos empresários, com foco no empresário daqui de Camaquã. Então, vai ser lateral na Ayrton Senna, que tá sendo finalizada. Então, vai ser um loteamento para os empresários. A gente está trabalhando em um loteamento para grandes empresas, que é aqueles 100 hectares na margem da 116, em frente ao posto 125, que o município adquiriu há muitos anos atrás. Então, ali é uma área que tem uma profundidade de 5 quilômetros. Então, são muitas empresas que podem se instalar ali. Inclusive, uma já comprou a área ali. Então, eles vão se instalar ali. Então, a gente está trabalhando neste projeto também, que é o acesso dessa área industrial lá na margem da 116 para grandes empresas. A gente está trabalhando também na questão da mobilidade. Então, o município ele vai crescendo, a gente vê, até tem umas reportagens bacanas aí, que mostram, né, o número de carros subindo e tal. Então, a mobilidade urbana, que é, até por dizer, agora é a obrigação nossa termos o plano de mobilidade urbana. Então, a gente está com o processo de contratação do plano de mobilidade urbana. E ali tu começa a raciocinar itens, né? Então, por exemplo, coisas às vezes que a comunidade já vê a necessidade, mas a gente começa a botar em prática. Então, a ampliação ali, ou a duplicação da ponte da 7 de setembro ali, né? Então, é uma necessidade real, né? Então, é um ponto que a gente está trabalhando, que o prefeito Abner nos solicitou para começar a realmente projetar e entregar esses projetos a ele, ao vice-prefeito Luciano, porque eles vão buscar recurso, né? No projeto eles vão buscar. Então, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo também, né? A gente está também pensando em mais uma ligação da área central, do núcleo central do município, com os 3 bairros, Viegas, né? Que é uma região lá que abrange uma comunidade muito grande. E hoje a gente tem 2 formas, né, de passar, vamos dizer assim, 2 pontes, né? Então a gente está pensando numa terceira alternativa, né, que seria o prolongamento da Rua Antero, do Olaria. Então são a Antero da Tibum, aquela rua bem larga. Então ali são 2 pontes de concreto, pega algumas casas ali da Getúlio, que são alvo dessas casas novas que nós vamos construir, né? Então pega algumas casas, pegam 2 pontes de concreto e mais um trecho de pavimentação para chegar lá na faixinha. Então isso é um outro projeto que a gente já desenvolveu. Então o prefeito Abner já foi para Brasília com ele, com certeza está indo agora, acho que hoje já está indo para Brasília, leva de novo, né? E vai buscar recursos, solução para essas questões, né? Então essas macro ideias aí, elas acabam nos norteando, a gente está trabalhando em cima, drenagem também, a gente está trabalhando com drenagem, então a gente sabe ali que a região ali da Coab ali sofre muito com alagamento, né? A gente está trabalhando também com 1 quilômetro de rede, de extensão de rede nova ali no José de Souza Castro, ali proximidade dos bombeiros, né? É uma obra grande, que vai sair de mais de R$1 milhão, né, que a gente está desenvolvendo o projeto. Então são vários assuntos aí que o prefeito Abner vai nos solicitando, né? A gente vai trabalhando, entregando o material, né?
Então essas são as principais áreas, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento. Essa questão do acesso para o bairro Viegas, bairro Jardim, é uma questão muito importante você tocar, né? Porque o que a gente já percebeu? Que ali na ponte da 7 de setembro com a faixinha, já se tentou muita coisa ali para tentar desafogar. Eu acho que o que poderia ser feito já se tentou. Se removeu um sistema de rótulas que nós tínhamos ali da Bento com a 7, com a expectativa que aquilo ali melhorasse. Não sei se surtiu o efeito necessário, mas se surtiu algum tipo de diminuição do fluxo, daquele trânsito intenso que nós tínhamos ali, não é o suficiente ainda. A gente percebe que nos horários de pico ainda há esse problema. O sistema de sinaleiras também, a gente acreditava que viesse a surtir um efeito. Em alguns momentos aí a gente ainda tem. Enquanto isso, a maioria das pessoas não faz aquela volta maior pela ponte do CTG Camaquã para conseguir acessar aqueles bairros. Então, daqui a pouco, uma nova alternativa, como você falou, então, vindo do bairro Olaria, pode ser que, não digo que resolva, mas pelo menos amenize a situação. Exato. Também a pavimentação, para a gente chegar lá no Arroio Duro, no CTG, né? Ponte do CTG também, a pavimentação asfáltica, ela faz com que a pessoa vá, né? Então, a via ruim afasta o motorista, né? Uma via boa faz com que ele utilize aquela via, né? Então também é uma ação muito importante aí que o prefeito Abner nos solicitou, né? A gente está programando também essa pavimentação e o pessoal acessar o bairro Gaúcho através da ponte lá do CTG, né? E tudo pavimentado com asfalto, né? Até porque essa ideia de utilizar asfalto em algumas vias para que sirvam de alternativa deu muito certo, por exemplo, na Walter Quez. A gente percebe que aumentou consideravelmente o fluxo de veículos transitando na rua Walter Quez e isso, consequentemente, diminui um pouco aquele fluxo tão intenso da Cristóvão, né? Isso. A Cristóvão, na verdade, ela depois que foi pavimentada com pavimentação asfáltica, ela cresceu o movimento dela, né? Então, a expansão natural, vamos dizer assim, da área central ao norte, né, a Walter Quez. Então, ela foi pavimentada, eu sou um que agora só passo por lá também, né? A gente pôs os redutores de velocidade, então ficou uma via tranquila, bem pavimentada, né? Com um bom acesso para a área central, né? Então a gente fica feliz que essas ações elas vêm dando certo e se complementam, né? Bom, uma outra dúvida frequente dos nossos telespectadores diz respeito à situação do bairro Viegas. A gente sabe que tem ruas em que a trafegabilidade está bem prejudicada, principalmente em épocas de chuva, né? Época de tempo bom é aquela poeira, né? Aquela época de chuva é muito buraco e muito barro. Como é que está o planejamento da prefeitura para a pavimentação com bloquetos lá no bairro? Ou daqui a pouco a aplicação asfáltica, não sei como é que está o planejamento da prefeitura. O bairro Viegas ele é um bairro assim que ele avançou muito em pavimentação, né? Então ele recebeu muita pavimentação com emenda, ele recebeu pavimentação em parceria, ele recebeu pavimentação da comunidade também, em parceria com o município, né? Então, eu acho que ele avançou muito em pavimentação, né? A gente sabe ali que tem uma via de importância maior ali, que é a Cruz Alta, né? Que a gente vai ter que trabalhar com pavimentação asfáltica. Ela não é pequena, ela corta toda a Viegas, lá no posto 125, né? Aquilo ali vai ser de uma importância grande também para nós. Provavelmente vai ser uma via que vai receber ali um tipo de tratamento, por exemplo, uma ciclovia, né? Para complementar a questão. Então, a gente vai reforçando, né? Mas a gente não tem como só trabalhar num bairro, né? A gente trabalha num bairro, trabalha no outro, né? Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um pouco mais de pavimentação em parceria no Olaria. Então, o Olaria recebeu menos pavimentação, né? Então, hoje a gente está trabalhando no Olaria. Agora, se eu não me engano, para a próxima semana, vamos trabalhar na Nilda de Souza Zambuja. Então, a gente vai avançando um pouco em cada bairro, né? Bom, secretário, deixa eu agradecer a sua participação hoje aqui no nosso programa. Acho que foi muito importante, né, essa troca de ideias para a gente trazer um pouco para os nossos telespectadores sobre o andamento dos trabalhos da Prefeitura aqui na cidade de Camaquã, principalmente sobre a sua pasta. E deixar claro que o espaço está aberto para que você retorne em outras oportunidades, para que a gente continue trazendo essa informação para os nossos telespectadores. Tá bom, muito obrigado pelo convite, Gil. A gente fica sempre à disposição e a gente fica feliz de trazer aqui as novidades, vamos dizer assim, né, para onde a gente vai trabalhar, porque no Executivo Municipal não tem mistério, né? Então, tudo que a gente conversa lá, o prefeito Abner nos solicita até que a gente fale para a comunidade, vá no meio, na audiência, conversar, né? Então, a gente fica feliz de ter esse espaço aqui com você e de te ver aqui também no programa, né? Desenvolvendo bem o programa aí, que a gente viu já desde lá do início, né? Deu certo, né? Então, parabéns para você, para o Fábio, para todos. Obrigado.